Violência e influência do cinema na violência. Esse é o nosso tema hoje no bate-papo. E para ter uma conversa ligeira, eu queria apresentar aqui os nossos participantes. Nós temos o pastor Vinícius Zulato, o pastor Gustavo Bessa e o pastor Atilano Muradas. E aí, pastor Gustavo, o que você pensa? Você acha que o cinema é um fator preponderante para o aumento da violência? Ou é só uma desculpa para as pessoas extravasarem? Elas usam o cinema como uma desculpa. Ô, Richard, eu penso que a violência é muito anterior ao cinema. E já houve casos de violência, casos absurdos, em lugares onde o cinema nunca entrou. Basta observar como eram resolvidos os conflitos entre tribos antigamente. Não havia cinema e as atrocidades eram imensas. E não precisa ir muito lá atrás pensando em tribos, basta pensar um pouco na própria Europa. Quando houve as duas grandes guerras mundiais, as guerras que mais mataram gente no mundo inteiro, o cinema ainda estava engatinhando e nem se falava de violência no cinema. Então, a meu ver, a violência sempre existiu. E o cinema simplesmente expressa isso nas telas e nos filmes. Mas a violência, a meu ver, parece que faz parte dessa natureza intrínseca do ser humano, essa natureza desviada, perdida do ser humano. Eu acho que o mal, né, que a gente vê nas ruas, hoje em dia, ele tem mais a ver com essa questão do pecado. Mas eu penso também que a mídia, ela ajuda assim, na construção do comportamento humano. Então a gente percebe isso, vamos supor, nos seriados, nas novelas. De repente um personagem ele começa a entrar em destaque, e esse personagem que entra em destaque, ele usa um determinado tipo de roupa, ou ele tem um determinado tipo de comportamento, ou até um determinado tipo de palavreado. E passa um tempo, você começa a ver isso acontecendo nas ruas. As pessoas começam a se vestir igual aquela pessoa, começam a falar igual aquela pessoa, começam a ter o mesmo vocabulário que aquela pessoa, porque de alguma forma a mídia influencia sim o comportamento que a sociedade tem. Mas eu não acho que a gente deveria atribuir a violência, né, que a gente viu nessa pessoa, o cinema. O cinema foi o fator que levou essa pessoa a tomar essa decisão. Eu acho que, apesar da influência toda que ela tem, eu acho que não deveria caminhar muito por esse lado, não. Eu não sei, eu penso que sim, a mídia tem um papel muito forte na violência, sobretudo desse jovem aí. Claro, ele viu esse filme várias vezes, ele viu na TV, ele viu no cinema. Aquela continuação, né? É uma continuação, é uma série. Isso aí já vem influenciando ele há muito tempo e muitos outros. E hoje, sobretudo, esses filmes já vêm acompanhados dos jogos também, dos jogos eletrônicos que fazem a mesma coisa. Então a coisa fica casadinha. Você assiste na TV, assiste no cinema, e você vai nos jogos e você vê os cartazes na rua, está incentivando a violência. Né? O Gustavo fala aqui de Primeira e Segunda Guerra, mas a gente sabe que essas duas guerras, elas acontecem no tempo em que aconteceu a Escola de Frankfurt, que é um grupo de pensadores em Frankfurt, que eles pensaram a mídia, pensaram a informação toda, e essa turma, na época, entre a Primeira e a Segunda Guerra, eles saíram de Frankfurt, foram para Genebra e depois acabam em Nova York, e lá eles criam todo o pensamento do século XX em termos de comunicação. E quem é que fez comunicação no século XX e influenciou o mundo todo? Os Estados Unidos. Claro, então a concepção toda veio de lá, e tudo mais. A Segunda Guerra eles usaram muitas dessas concepções, tá? Tanto que na virada, acabou a Segunda Guerra, a gente entra num tempo em que os Estados Unidos decola para liderar o mundo através da mídia, e a gente sabe que os grandes veículos que ele usou para isso foi o quê? O cinema e a televisão. E com isso aumentou a violência. Os Estados Unidos faz guerra de 5 em 5 anos para se manter no poder. Então é a violência, a força da violência, que já existia. A pergunta talvez precisa ser feita de outra maneira. Não necessariamente se o cinema afeta o aumento da violência, mas pode ser que, de alguma maneira, o cinema vem, entre aspas, legitimar
a violência que já existe no coração do ser Que humano. já é intrínseca, está dentro Já tá da vida. dentro É dele. O natural cinema ia dele. ser só um retrato de uma realidade. Só aguça, né? Só aguça. Eu acho que aguça. É como os jogos de videogame. Aqui a gente poderia fazer um programa inteiro aqui só mostrando o que os videogames, os jogos eletrônicos, os desenhos animados e os filmes Mas fazem nas crianças. eu acho que Fazem já na- há uma predisposição no coração do ser humano para isso. Porque, Não resta dúvida. A natureza vamos humana. supor, ninguém vai atrás de algo que não lhe atrai, que não chama atenção, que ele não deseja por aquilo. Então, se ele vai atrás, é porque já há uma predisposição no coração por aquilo. Então, ele está indo atrás daquilo que o satisfaz. Então, a pessoa ela vai se realizar jogando um jogo de violência ou assistindo um filme que estimula a violência, por quê? Porque já há uma predisposição no seu coração para aquilo. Mas o ser humano tem essa questão da adrenalina, especialmente o homem. E, em geral, curiosamente, esses atos de violência, esses absurdos, eles são perpetrados por homens. Parece que isso faz até parte da natureza do ser humano homem, essa questão de violência. Um dos maiores massacres que houve no século passado foi um massacre que é acontecido lá em Ruanda, entre os Hutus e os Tutsis. E aquele massacre não foi ocasionado por causa de uma influência do cinema ou da televisão. E foi um dos piores massacres que a história já presenciou. Coisas absurdas, um vizinho matando o outro por absolutamente nada. Então, Agora, Mas também tem a ver com a colonização que eles tiveram. Não, e uma coisa, agora uma são, coisa questões, são questões culturais. Durante muito tempo, um deles, os Hutus, que eram a maioria do povo, eles eram subordinados aos Tutsis. Os Tutsis faziam parte da hierarquia, da chefia, da elite do povo. Houve uma colonização e uma tentativa de democratização daquele país. Naquela democratização fizeram uma eleição. E logo aqueles que eram a maioria, os Hutus, tomaram poder. Ocuparam mais cadeiras ali no parlamento, no congresso deles, não sei como chama. Os Tutsis não aceitaram isso, porque eles sempre haviam mandado no país. E logo começou aquela carnificina toda, relacionada a essas questões culturais de quem é que manda onde. Agora, uma coisa assim que eu acho assim, importantíssimo a gente falar é que há uma romantização da violência. E isso faz com que a violência soe agradável. Então, vamos supor, você pega uma pessoa que presenciou um assassinato a olho nu, essa pessoa fica traumatizada. Né? A gente tem o testemunho de um missionário, Pedro do Borel, e o filho dele presenciou uma cena de violência tão grande que o traumatizou de tal forma que o menino teve que fazer tratamentos, né, com choque no cérebro para voltar à realidade. Agora, você vai para o cinema, você senta dentro de uma sala de cinema e você vê uma cena de morte, de violência, aquilo ali às vezes soa até romântico, soa até bonito. Tem um fundo musical, câmera Então, lenta, desperta né? toda aquela Corte de sensação edição. agradável no coração do ser humano em relação àquilo ali, né? Comendo pipoca, tomando Coca-Cola. E o ambiente aquele ambiente leva o sujeito a imaginar que a violência pode ser até um pouco como que equiparada ao entretenimento. Porque a pessoa está ali curtindo um entretenimento, assistindo uma cena de violência e imagina que aquilo é uma diversão. Mas aí, pastor Gustavo, eu venho com um versículo aqui que eu sou apaixonado na palavra de Deus, que é Filipenses 4:8, que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo o seguinte: encha a sua mente, os seus olhos do que é bom. Eu acho que o cinema, assim, a televisão e todas as mídias têm contribuído, infelizmente, para o aumento da violência de alguma forma, os jogos, etc. Mas quanto menos a gente se expõe a essas coisas, menos a gente capta dela. Porque é natural, olha, a gente observa um grupo de pessoas enquanto está havendo um boxe, enquanto está havendo um UFC, o pessoal fazendo aquilo tudo lá, as pessoas que estão em volta estão quase subindo em cima do palco e batendo também, olha, e é bem provável que se ela tiver a oportunidade, ela bate no cara do lado, porque aquilo motiva, incentiva, busca lá no fundo da alma dele. Por isso que a Bíblia fala, olha, busca tudo que é bom, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, para encher a nossa mente. E aí nós provavelmente não seremos incitados nessa área que é muito natural na nossa vida. Atirano, você me fez lembrar dos pais da igreja, porque na época em que a igreja nasceu, era muito comum haver as lutas de gladiadores no Coliseu. Sim, sim.
E os pastores daquele tempo, eles proibiram os cristãos de participarem desses jogos no Coliseu e nas arenas exatamente por causa da violência. E, portanto, não é uma questão nova, já é uma questão que tem sido debatida. Inclusive, Hoje a gente vai no cinema para ver violência na TV. Lá eles iam na arena para ver, né? O princípio é o mesmo.